E aí, doutor, a gente estava falando antes de começar sobre como é que está sendo ser um jovem hoje em dia com essa camada de complexidade que é o celular e o que isso traz pra gente, que é a internet na mão, que é informação pra caramba, que é a possibilidade de estar virtualmente conectado com qualquer pessoa, você tá o tempo inteiro, sei lá, a alguns toques de distância do teu amigo da escola ou qualquer coisa assim, e ao mesmo tempo informações que podem ser bastante importantes, como, sei lá, estudos e cursos e coisas online, mas também podem ser bem nocivas, que a gente sabe que tem muita coisa na internet que não deveria estar chegando para grupos de pessoas diferentes. Nesse caso, a gente está falando de adolescente, né? Pelo menos eu estou falando de adolescente. Cara, qual que tu acha que qual que é o maior risco dessa geração que eu tô falando, que hoje deve estar aí com seus 15 anos, que cresceu lidando com esse tipo de tecnologia que aproxima tanto coisas boas quanto coisas ruins? Porque eu e você, a gente teve que aprender a lidar já consciente, já maduro, já tendo vivido outras coisas, com outras experiências. Essa galera, ela cresceu com isso, ela nem lembra como é o mundo sem, né? Então fica difícil até da gente analisar o que vem para eles no futuro, mas você identifica algum risco mais imediato nisso que está acontecendo hoje? Puxa, Igor, obrigado pelo café. Veja, é importante. Essas tecnologias surgiram pelo progresso da ciência. Perfeito. Mas a ciência, ela progride observando fatos. Mas quem observa, a consciência que observa, ela não é analisada. Então isso gera um tipo de situação que exclui o sujeito daquilo que se observa da natureza. Então o que acontece? Pensa comigo uma coisa. Um cartão de crédito, ele tem o registro da sua conta bancária, não é? Uhum. Onde é que está o registro da conta bancária? Está escrito no plástico? Não, ele provavelmente está num chip que quando eu passar na máquina, alguma coisa... E o chip está onde está? Está escrito como se fosse escrita suméria, marcado no chip? Não tá. Está onde? De alguma forma digital, escondida, assim... Mas escondido aonde? Porra, sei lá. Nos códigos que estão dentro do chip, sei lá. O que acontece se você colocar o seu cartão magnético em cima de um ímã? Eu vou estragá-lo. Por quê? Ele vai se desmagnetizar. Então, por que some a informação quando desmagnetiza? Porra, sei lá, por que some a informação? Porque a informação está no campo. Entendi. Bom, tá bom, faz sentido. Ela está no campo magnético. Então, veja, se o seu cartão de crédito tem uma tecnologia que guarda informação no campo eletromagnético, e o seu cérebro? Tem mais ou menos tecnologia que um cartão de crédito? Muito mais, infinitamente, né? Muitas ordens de grandeza. E o celular, por exemplo, o seu celular está recebendo WhatsApp, está recebendo e-mail, os algoritmos estão lendo o que é de seu interesse e estão encaminhando para você. Tudo isso está acontecendo no seu celular, você não está nem percebendo, não é? É. Ok. Você acha que o seu cérebro tem mais ou menos tecnologia que o seu celular? Muito mais. Então, a gente poderia deduzir, talvez, que tudo que se vê na internet, no celular, tudo que se vê surge de uma tecnologia que nós temos muito mais no nosso cérebro. Verdade, sim. O grande perigo é nós não descobrirmos os nossos potenciais. Tá. De nós não entendermos que tudo aquilo que faz a tecnologia que a gente usa, o nosso cérebro faz. Agora, pensa uma coisa. Você tem um computador. O computador é o hardware. O cérebro é o hardware. Mas o computador não funciona só pelo hardware. Você precisa introduzir a informação nele. É o software. Tá? Então, o cérebro é o hardware. Mas ele precisa de um software, que é a informação que é instalada nele. Sempre a informação vem de fora do computador para dentro do computador. Depois ele gerencia isso e replica. Perfeito. Então, o que acontece?
as informações do seu software que consubstanciam os conteúdos da tua mente, elas não surgem do hardware do cérebro. Elas são instaladas ali. Tem um matemático que trabalhou com Einstein, que foi o Gödel. Uhum. Ele fundamenta o chamado Teorema de Gödel. Veja, falando em linguagem simples, pecando na pedagogia para ganhar... Tá. Pecando no rigor científico para ganhar na pedagogia, é assim, um sistema é incapaz de ter autoconsciência. Então, é aquela coisa, santo de casa não faz milagre. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não é? Então, o que acontece? Uma equação, por exemplo, você pega aquela equação que a gente aprendeu na escola, função quadrática, ax2 mais bx mais 6, álgebra, dá dois resultados, x' e x duas linhas. Aquela equação não se autoexplica. Você precisa da fórmula de Bhaskara, aquele delta, aquela coisa que se aprende na escola e depois se esquece. Não é? Então, nunca um sistema é capaz de gerar autoconsciência. A consciência sempre vem de fora por uma validação matemática. É o Teorema de Gödel. Então, se você tem consciência corporal, a sua consciência ainda não vem de dentro do corpo, ela vem de fora do corpo. Então, precisa se pesquisar. Inclusive, foi reitor da Universidade de São Paulo, o professor Miguel Reale, grande jurista brasileiro. Ele passou por uma cirurgia cardíaca do Instituto do Coração. E o que aconteceu? Depois que acabou a cirurgia, ele se lembrava do que foi conversado na sala cirúrgica. Completamente apagado. Pois é, veja, ele passou por um pré-anestésico, ele passou por uma circulação extracorpórea, o cérebro dele foi resfriado e o sangue passou por uma máquina. E ele lembrava, não é? E aí ele escreve um editorial no jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: convoco os cientistas da universidade da qual fui reitor a pesquisar a possibilidade da consciência estar fora do corpo. Porque eu me lembro perfeitamente do que foi falado, e isso é confirmado pelo staff, e não é possível se o meu cérebro estava resfriado, se eu estava com pré-anestésico, com anestésico, e não é possível que as minhas funções mentais estivessem funcionando. Algum anestesista pode dizer, não, preserva alguma consciência, eu vou pedir para ele tomar uma garrafa de pinga e ver se ele preserva a consciência dele. Entende? Então... Gostei disso. Posso interferir?